a palavra de hoje é uma palavra direcionada aos pais, entretanto, todavia, serve para todo mundo, né? Porque o que a gente vai falar serve para todos nós. O tema de hoje é Pai segundo o coração de Deus. Vamos repetir? Pai segundo o coração de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 30. Nós vamos ler alguns versículos, do versículo 1 até o 19. 1 Samuel, capítulo 30. Eu vou estar projetando a versão que estarei lendo com vocês. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao versículo 19. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: Devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: Persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim, recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: De quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: Sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e ao lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: Você poderia me levar até este bando? Ele respondeu: Jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim, Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Amém? Irmãos, hoje, Dia dos Pais, eu queria refletir com vocês essa passagem, mas eu queria que você imaginasse essa cena.
Imaginem a cena que nós acabamos de ler. Ela é muito impactante. Imagine você, pai, chegar na sua casa ter pego fogo, o bairro todo pegou fogo. Você perdeu tudo que você tinha. Levaram sua esposa, seus filhos, tudo. Você chega e não vê nada. O que você faria? Qual seria a sua reação? Porque foi essa situação que Davi passou. Foi exatamente isso que ele e os seus homens enfrentaram. Eles tiveram uma dor, uma angústia, um desespero que tomou conta do coração daqueles homens. Quando eles chegam e vê a cidade toda queimada, toda saqueada, e levaram todos os filhos, as filhas, e diz que nem os pequenos, levaram tudo, as crianças, levaram todos embora. Foi esse o sentimento que teve Davi. Irmãos, só Deus pode ajudar nessa nobre missão da paternidade. Não é fácil ser pai, não é fácil ser mãe, não é fácil. Só Deus para nos ajudar, para ir nos capacitar. Criar filho não é brincadeira, não. Tem muita gente que quer ter filhos, mas não quer ser pai, não quer ser mãe. Não é fácil, irmãos, criar filho. Demanda muito esforço, demanda muito investimento, demanda muita dedicação, demanda muito de nós. E quando nós lemos esse texto, nós podemos tirar lições valiosas. Eu amo essa passagem, esse texto traz muita coisa para a gente. E eu queria falar com vocês, então, o que a gente aprende? Como ter um coração, como ser um pai segundo o coração de Deus? Como ser um pai segundo o coração de Deus? Primeiro, o pai está sempre alerta aos perigos. O pai sempre está alerta aos perigos. O versículo 1, versículo 2, diz que aconteceu ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag, tomaram Ziclag e incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. O texto vai dizer que Davi havia saído, para guerrear, e eles estavam ausentes, mas estava ausente Davi e os seus 600 homens. Eles deixaram as mulheres e as crianças sozinhos. Provavelmente os idosos, a história vai dizer que talvez os idosos, porque eles não tinham condições de ir. Mas eles deixaram todo mundo sozinho, desprotegido, indefeso. E os amalequitas aproveitaram aquela situação, queimaram tudo, sequestraram tudo, levaram esposas, filhos e todos os bens, os despojos deles. Irmãos, muitas famílias estão sofrendo hoje por causa da ausência de um pai. Muitas. Você deve conhecer mais de uma família que não tem um pai ao presente. E isso traz consequências gravíssimas. Mas existem famílias que têm o pai presente, ausente. Que está lá, mas não está. Tem muita família sofrendo isso. Está sofrendo a falta de alguém que seja provedor, cuidador, que exerça a paternidade. Porque, infelizmente, quantos pais transferem a responsabilidade da criação dos filhos às esposas, às escolas, à igreja, vai transferindo as responsabilidades aos avós. Quantos pais estão mais preocupados em ajuntar riquezas nessa terra do que a riqueza eterna no coração e na vida de um filho? Diz que certa vez um menino chegou para o pai, o pai trabalhava, era médico, trabalhava muito. E um dia ele chegou para o pai e falou: pai, quanto custa 1 hora do teu trabalho? E o pai tinha algo muito cansado, exausto. Ai, menino, deixa para lá, nem tua mãe sabe quanto eu ganho direito. E aí ele ficou triste, mas ele falou: por favor, quanto que custa? E ficou insistindo: quanto que o senhor ganha por hora? E o pai falou: uns R$3 por hora. Aí ele: então pai, me dá R$1. Nossa, o pai ficou bravo. É para isso? Você quer dinheiro, menino? Você estava cansado? Você quer dinheiro? É por isso que você está pedindo?
E brigou com ele, foi duro com ele, o menino saiu chorando. Quando foi à noite, foram dormir, aquele pai pôs a cabeça no travesseiro e começou a pensar, nossa, eu fui muito bravo com ele. Né? Será que ele está precisando de R$1 para comprar alguma coisa? Às vezes, né? E eu não ouvi, eu vou lá. E aí ele chegou, filho, você está dormindo? Ele falou, não, pai. Ó, está aqui R$1 para você, que você me pediu. Ele então abriu uma caixinha, tirou R$2 e falou, pai, então agora eu tenho R$3. Me dá 1 hora sua para ficar comigo? Muitos pais, talvez estão assim. Irmãos, nós vivemos em um mundo muito cruel. Nós andamos num campo minado, cheio de armadilha. Os nossos filhos estão com predadores ao redor deles o tempo todo. Hoje, antigamente era diferente, né? Tinha os predadores, mas agora os predadores vêm pelo celular, vêm por tantos lugares. O mundo está cruel, irmão. O inimigo está está espreita, só esperando um cadinho para ele botar a boca, para ele pegar. É os relacionamentos, são os amigos, a gente precisa ficar esperto, porque o que a gente está fazendo, irmão? Qual tem sido a nossa atitude? Lembra que uma vez eu contei da águia, que a águia faz seu ninho lá no topo do penhasco. Aí ela tem os seus filhotes, quando eles começam a crescer, ela começa a ensinar a voar. Mas como que ela ensina? Ela joga eles. E joga eles, e quando ela vê que ele não consegue voar, a hora que está quase caindo, ela pega um rasante e pega o bichinho. E volta lá. E vai fazendo isso, e vai fazendo, até que ele consegue voar. A águia não desiste. Ela não desiste. Ela vai fazendo isso o tempo todo, porque, irmão, os filhotes lá no conforto, eles não querem sair. E ela vai e joga. Eles não querem voar. Irmãos, há momentos em que só a disciplina dá certo, na linguagem que os nossos filhos entendem. Só com a disciplina. Diz que um filho de um pastor, roqueiro, cabeludo, cabelão, prestes a completar 18 anos, queria dirigir, queria o carro do pai. E o pai falou, olha, vamos fazer um trato. Se você melhorar as suas notas na escola, na faculdade, se você ler a Bíblia todos os dias, durante 1 mês, eu deixo você dirigir o carro. Combinado, pai. E o cabeludão lá, roqueiro, começou a estudar, tal. E aí passou 30 dias, e ele falou, aí pai, pode me dar o carro. Fiz tudo que o senhor pediu. Ele falou, estou orgulhoso, muito orgulhoso. Suas notas dobraram, você leu a Bíblia todos os dias, mas não cortou o cabelo. E trato é trato. Você sabe o que é, pai? Lendo a Bíblia, eu fiquei intrigado. Muito intrigado. Sansão tinha cabelo longo. Noé também. Jesus também provavelmente tinha os cabelos longos. E todos eram gente boa, pai. Precisa cortar o cabelo? O pai, um pastor muito sábio, falou, é verdade, você tem razão. Só que todos eles andavam a pé. Estratégia é tudo, meu irmão. Estratégia é tudo. Irmãos, nós temos muita responsabilidade para proteger os nossos filhos, das armadilhas que cercam eles. E a nossa maior arma é forjá-los, é prepará-los, principalmente com o quê? Com o nosso exemplo. Me ajuda? Eu queria que todos os pais ficassem em pé. Os pais. O que eu vou fazer, alguns já sabem. Por favor, não entrega. O Lucas vai dar um copo para vocês. Dá um para mim. Um só. É vazio. Nós estamos falando que o pai disciplina os filhos, enfim. Mas a melhor forma de nós protegermos os nossos filhos é com os nossos próprios exemplos. Ensinando eles o caminho certo, ensinando o que eles devem fazer. E eu queria fazer uma dinâmica muito simples com você, para você entender isso antes de continuar a pregação. A Emily adora dinâmica, né, Emily?
Não é para beber água, tá? Vocês não vão beber água agora. É muito importante que nós vamos falar sobre, né, o exemplo, como nós influenciamos a vida dos nossos filhos. Só falta subida, Suzazinho. Amém. Agora olhem para mim. Olhem para mim. Prestem muita atenção no que eu vou fazer. Muita atenção no que eu vou fazer. Quem amassou? Quem amassou? Só o Paulo? Então eu vou contar. 1, 2, 3, já. Por que vocês amassaram? Por que vocês amassaram? Por quê? Por quê? Porque eu amassei? Eu disse para vocês prestarem atenção no que eu ia? Mas eu falei para vocês fazerem o que eu fiz? Não? Pode sentar, agora eu vou explicar. Irmãos, os nossos filhos, tanto os nossos filhos como o mundo, está mais preocupado com o que você faz do que com o que você fala. O mundo, os nossos filhos estão mais preocupados com o que você faz do que com o que você fala. O seu exemplo vale mais. Aquilo que você faz vale mais do que você... Você pode falar o dia inteiro, não faz isso, mas se você faz, não vai adiantar nada. Eu falei, prestem atenção no que eu vou fazer. E eu fiz, e vocês copiaram. O Paulo copiou na primeira. Depois eu vou contar até 3. 1, 2, 3. Eu não falei para amassar. Mas vocês imitaram o que eu fiz, não o que eu falei. E pai é assim, irmão. Tem pai que fica, meu filho, você precisa orar, meu filho, você precisa ler a Bíblia, meu filho, você precisa buscar Deus. E ele não vê você fazer isso. Não vai adiantar nada. Mas a segunda coisa para me correr, nós precisamos, um pai segundo o coração de Deus é um pai que chora pelos seus filhos. Chora pelos seus filhos. O versículo 4 diz, então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Esse versículo me impacta muito. Imaginem Davi mais 600 homens chorando. E o texto vai dizer que eles choraram até não ter mais forças. Eles gritavam, irmãos. Eles estavam desesperados. E o mundo diz que homem não chora, não é? Homem que é homem não chora. Mas isso não é verdade não, meu irmão. Isso não é verdade. Porque um pai deve chorar e chorar mesmo. Porque quando você chora pelos seus filhos, você está quebrando o teu coração ao Senhor. E está dizendo, Senhor, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor pode. O Senhor pode fazer por mim aquilo que eu não posso. Esses homens estão chorando. Que dor, irmão, que eles haviam. Eles tinham perdido tudo. E o texto vai dizer que eles não estavam chorando por ter perdido a casa ou seus bens. O texto vai dizer no versículo 6 que eles, por causa dos seus filhos e suas filhas. Por causa deles. Não fala nem das esposas, mas dos filhos e das filhas. Eles estavam preocupados com seus filhos. Irmãos, aquilo que a gente não resolve com argumento, com lógica, com grito, a gente vai alcançar chorando diante de Deus. Eu tenho certeza que você já passou situações de olhar para os seus filhos e falar, só Deus, eu não posso fazer mais nada. Ultimamente eu tenho visitado algumas famílias de filhos que se desviaram, foram para os caminhos do mundo e estão sofrendo. E a mãe, o pai se pergunta, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Irmão, nós fazemos a nossa parte. Mas chega um momento na idade deles que eles farão as escolhas deles. Infelizmente é assim. E muitas vezes eles vão sofrer as consequências. Só que dói no coração de um pai, dói no coração de uma mãe.
as escolhas erradas dos nossos filhos. Por isso, chore pelos seus filhos. Chore pelos seus filhos. Mas muitos pais e irmãos já não choram mais pelos seus filhos. Alguns porque já desistiram, outros porque já não perdoam, outros porque estão com o coração endurecido, cheios de mágoa, então não perdoam. E olha o que o Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ei, irmãos, nós precisamos semear com lágrimas na vida dos nossos filhos, e nós iremos voltar, trazendo os nossos feixes cheios, cantando com júbilo de alegria. Eu creio nisso, irmãos. Os nossos filhos não são deste mundo, os nossos filhos são do Senhor. Eu criei filho para o mundo. Criou nada, meu irmão. Você criou para Jesus. Nós não criamos filhos para o mundo, nós criamos filho para Cristo. E terceiro ponto, o pai ora pelos seus filhos. Ora. O texto vai dizer, eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo, mas do versículo 6 ao versículo 8, diz que Davi ficou muito angustiado. Ele fica muito angustiado e o povo queria apedrejar ele. O povo é sempre assim, né? Tem que ter um culpado na história. E para eles o culpado era Davi. Então vamos apedrejar ele. Porque todo mundo estava amargurado, todo mundo estava desesperado, não sabia mais o que fazer. E aí Davi chama o sacerdote e fala, traz a estola sacerdotal, e eu vou buscar o Senhor. Ele foi buscar ao Senhor, ele consulta, Senhor, se eu perseguir esse bando, eu vou alcançar? Eu vou conquistar? E o Senhor falou, vai, pode ir, que certamente você alcançará e libertará os cativos. A primeira coisa que Davi faz quando vê tudo acabado, eles choram, mas ele age, ele busca ao Senhor. Ele vai buscar o Senhor em oração. Ele também estava aflito, ele também estava triste, foi ameaçado de morte, mas ele vai buscar o Senhor. Apesar do problema, apesar das circunstâncias, apesar de todo mundo querer matá-lo, apesar dele estar sozinho, apesar da tragédia sobre a sua família, apesar de tudo isso, apesar do choro, o texto vai dizer que ele se reanima no Senhor, seu Deus. Ele se reanima no Senhor. Irmão, ânimo renovado não é fruto de facilidade. Não é quando as coisas estão tudo bem na tua casa, não. O ânimo deve ser renovado, não é mediante a circunstância. A gente precisa de ânimo renovado, é na hora da luta, é na hora da prova, é na hora difícil. Davi não se reanima porque estava tudo bem. Ele se reanima no Senhor, no momento mais difícil. Irmãos, pais, eu quero encorajar vocês que vieram aqui hoje, nesse dia tão especial, num frio danado, que o Senhor reanime vocês no Senhor. Reanime vocês em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação ao seu trabalho, em relação ao seu cônjuge, em relação à sua família. Que o Senhor te reanime nessa manhã. Mesmo que você não está vendo nada. Davi não via nada, só fumaça. Ele não via nada, mas ele confiou no Senhor. Ele confiou no Senhor. E ele ouviu a voz do Senhor. Mas o que está acontecendo é que a gente não tem ouvido ao Senhor. A gente está ouvindo os barulhos desse mundo. A gente está ouvindo o celular, televisão. A gente não para, a gente não desliga. A gente não desliga, não dá tempo. Eu vou ler uma oração para vocês de uma criança que fez uma oração sincera. Talvez o seu filho está orando assim. Papai do céu, eu quero ser um celular por causa dos meus pais. O Senhor precisa ver como eles têm paciência com Ele. Mesmo quando chegam em casa cansados do trabalho, mas comigo não. Vão logo dando bronca. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também.
Quando estamos conversando e o celular toca, meu pai corta a conversa no meio, mas nunca mesmo ele para de olhar o celular para conversar comigo. Eles nunca têm tempo para brincar ou passear comigo, mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, papai do céu, me transforma num celular. Daí todo mundo vai ficar feliz aqui em casa. Muito obrigada. Amém. Pior que está assim, meu irmão. Pior que está assim. Muitos pais ficam mais no celular do que com os próprios filhos. Quanto tempo nós temos investido para ouvir os nossos filhos? Quanto tempo nós temos investido para ouvir o Senhor? Quando você está com fone de ouvido bem alto, você ouve alguma coisa ao redor? Não. Nós temos que estar com a palavra de Deus bem alta no nosso ouvido, para não darmos ouvido às coisas desse mundo, meu irmão. Para podermos ter tempo com os nossos filhos, tempo de comunhão, tempo de qualidade. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor, de ficar horas, dias com meus filhos. Mas tenha tempo de qualidade, um pouco que seja. Tenha tempo de qualidade. Nós só conseguiremos ser bons pais quando a nossa oração será sempre buscar a direção de Deus e ouvir a voz dEle. E sermos reanimados no Senhor. Reanimados nele. Mas por último, o pai é persistente. O versículo 18 vai dizer que eles saem, todos eles, para ir buscar. Porque o Senhor disse que eles conseguiriam. E aí eles vão. Saem 600 homens de novo atrás deles. E eles voltam com todos eles. Mas no meio do caminho, 200 estavam exaustos, ficam pelo meio do caminho. Irmãos, Davi não desistiu. Davi chorou, orou, buscou orientação, ouviu ao Senhor e agiu. Ele confiou no Senhor, ele e os 600 homens. Irmãos, Ziclag até Ribeiro de Besor, onde eles estavam, era 24 quilômetros. A cavalo. Eles tinham chegado, deixa eu pegar exatamente, eles tinham chegado de Azef, que era uma outra cidade, vindo até Ziclag, agora, quando eles chegam. Eles tinham andado 88 quilômetros. Eles estavam exaustos. Eles choraram, prantearam. O texto vai dizer que eles choraram até não ter mais força. Eles estavam acabados. E aí andaram mais 24 quilômetros. 200 desistiram no meio do caminho. Não aguentaram. Estavam exaustos. Um terço dos homens fica. Quantos pais estão como esses 200 homens? Desiste no meio do caminho. Desiste dos seus filhos, desiste do seu casamento, desiste da sua profissão, desiste. Pais que desistem de proteger, pais que desistem de estar do lado dos seus filhos, pais que desistem de buscar a orientação do Senhor, pais que desistem de instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Ah, deixa para lá. Quantos pais estão assim? Pais que estão exaustos, cansados, fragilizados emocionalmente. Lembra da águia? Ela não desiste. Ela não desiste até que os filhos possam voar sozinhos. Davi e mais 400 homens não desistiram das suas famílias. Eles vão, mesmo cansados, exaustos, fragilizados emocionalmente. E o texto vai dizer que eles lutam contra os amalequitas do crepúsculo de um dia até o entardecer do outro dia. Da onde veio a força? Só podia ser do Senhor. E eles lutaram até o entardecer. Irmãos, nós precisamos lutar pelos nossos filhos. Nós não criamos filhos para o cativeiro. Nós não criamos filhos para a morte. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, porque eles são herança do Senhor, aleluia. Eles são herança do Senhor. A gente não pode descansar até vê-los resgatados, até vê-los nas mãos do Senhor. Nós não podemos. Irmãos, nós poderíamos aprender muitas coisas com esse texto, essa história é linda. Mas eu só queria concluir que todo pai precisa de algumas coisas. Não vou ler esses textos. O texto diz: pais, não provoquem a ira dos vossos filhos. Efésios 6:4. Criem os seus filhos na disciplina do Senhor. Efésios 6:4. Ensinem os seus filhos. Deuteronômio 6:7. Fale da palavra dia e noite para eles. Não
e pais, deixem um legado, Salmo 78, versículo 2 a 4. E principalmente, sejam um exemplo para eles. Seja um espelho para o seu filho. Seja um espelho para o seu filho. Esse é o maior papel que nós podemos deixar para os nossos filhos. O maior legado é o Evangelho, é a palavra de Deus, é o caminho do Senhor. E mais importante do que você dar instrução, mais importante do que você proteger e dar conforto, o texto vai dizer que o mais importante é ensinar no caminho. É junto, irmão. É junto. E olha o que diz Augusto Cury, diz assim: pessoas inteligentes aprendem com seus erros, mas pessoas sábias aprendem com o erro dos outros. Davi foi um bom pai? Quem conhece a história de Davi? Davi foi bom pai? Não, ele foi péssimo. Ele foi um péssimo pai. Então aprenda, seja sábio, não erre como Davi. Davi abandonou os filhos. Davi deixou para lá, não, deixa, o tempo passa, eles vão ser curados, né? Então, um estrupa a irmã, olha, o negócio é feio. E aí a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era homem, ele errava igual eu e você. Ele era falho. Mas ele colocava sempre diante de Deus as suas necessidades, as suas fraquezas, as suas falhas. E o Senhor o renovava. E o Senhor o abençoava. Só que isso trouxe consequência, irmãos, para toda a sua família. Deus é nosso Pai. Acima de tudo, talvez você está aqui, pastor, meu pai foi um traste. Meu pai, não tive pai. Talvez você está falando isso. Mas há um Pai soberano, meu irmão. Você tem um Pai. Você não é órfão. Você tem um Pai no céu que te ama, que te protege, que cuida de você e que jamais vai desistir de você. E talvez você não tenha sido um bom pai porque não teve um bom pai. Você já ouviu isso? Eu não sei abraçar porque meu pai não me abraçava. Eu não sei demonstrar amor porque meus pais não demonstram. Irmão, corta essa maldição. Começa a partir de você. Muda a história da tua casa. Muda a história da tua família. Outra frase que eu amei, do Glenn Wheeler, diz assim: uma criança provavelmente não encontrará um pai em Deus, a não ser que encontre algo de Deus em seu pai. Por isso que muita gente sofre essa questão da paternidade com Deus. Irmão, eu não sei como está a sua família hoje, nesse dia especial. Eu não sei como está o teu coração. Talvez esteja como o meu. Feliz porque eu tenho meu esposo, que é o pai dos meus filhos. Mas triste, porque eu não tenho mais o meu pai. E acho que muitos aqui não têm mais o pai do lado. Dói. Eu amava estar com meu pai nesse dia. Mas hoje eu tenho o Lucas, agradeço ao Senhor. Não tem nem meu sogro também, é só ele. O pai dele também já faleceu. E a gente tem que dar valor ao que tem. Os filhos deem valor ao seu pai. Eles não são perfeitos. Eles erram, eles falham. Mas amem os seus pais. E eu não sei o que foi roubado na tua casa, meu irmão. Eu não sei se foi a paz, a harmonia, o amor, o respeito, a compreensão, a mansidão, a paciência. Mas o que eu tenho para te dizer, não desista da sua casa, não desista dos seus filhos, não desista da sua família. Ore ao Senhor, busque força, se renove nele, chore diante dele, seja persistente, mas não desista dos seus filhos. Amém? Para encerrar, agora eu encerro, né? Diz que uma história é verídico. Na Romênia, um homem sempre dizia para o seu filho: filho, haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. Todos os dias ele dizia isso. Bom dia, meu filho. Haja o que houver, eu sempre estarei do seu lado. E aí, certo dia, houve um terremoto muito intenso lá na Romênia. Um terremoto muito grande, destruiu toda a cidade. E esse menino estava na escola.
E aquela escola foi totalmente destruída. Imediatamente, quando acalmou a coisa, o pai correu para a escola junto com os outros pais. Chegaram lá, só tinha os destroços. E eles começaram a gritar, a chamar por eles e nada. E começaram a tirar pedra, tirar pedra, tirar pedra. Chega bombeiro e vai, e tira pedra e nada. E aí já estava findando o dia e não conseguia. E aí começou um desistir, outro desistir. E esse pai não desistia. E aí eles falaram, por que o senhor para? Não tem ninguém aí, está todo mundo morto. Ele falou, não, eu falei para o meu filho que haja o que houver, eu vou estar com ele e eu vou cumprir a minha promessa. E tirando pedra, de repente ele começou a chamar, filho, ele ouviu, pai, nós estamos aqui. E aí ele ficou, vocês estão bem, meu amor? Estamos, pai. Aquelas crianças não tinham ficado entre algumas vigas que pararam e aí não desceu, e elas ficaram. E ele, tem mais alguém aí? Está toda a minha classe aqui, pai. E eles conseguem e tiram todas aquelas crianças. Quando acabou, um repórter foi entrevistar esse menino. Todo mundo, admirado com tudo aquilo que aconteceu. E disse, você não teve medo? O que você sentiu lá com seus amigos? O que você passou? Ele falou, não. Eu falei para os meus amigos. Eu falei para eles, não precisa ter medo. O meu pai fez uma promessa para mim. Haja o que houver, ele sempre estaria do meu lado. E eu sei que meu pai nunca quebraria essa promessa. O seu pai fez uma promessa. O nosso pai fez uma promessa. Eu nunca vos deixarei. Eu nunca vos abandonarei. Então, meus pais, para vocês serem uns bons pais, vão precisar do grandioso Pai. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Depois os pais vão vir aqui, nós vamos orar pelos pais e vamos cantar uma canção. Já vamos vir aqui, todos os pais, nós já vamos orar. Todos os pais aqui na frente. Todos os papais. Sobem algumas aqui, para tirar foto. Se quiser subir aqui. Isso, obediência. Vem cá, Lucas, tira uma foto primeiro aqui, depois vocês cantam. Fica aqui, vamos tirar foto e nós vamos orar por eles. Renan, cadê você, Renan? Faltou você aqui. Gente, eu vou ter que aprender Libras. Os outros ficam falando para mim lá no fundo. Cadê o Renan? Vem, Renan, tirar foto. Chegou. Mais uma foto, então, com os nossos pais. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Senhor, nós te louvamos, Pai, porque Tu és o nosso grandioso Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és aquele que tem sustentado as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por cada pai que está aqui. Que o Senhor seja o ânimo, a força, a disposição desses pais. Que o Senhor renove a energia, que o Senhor renove, Senhor, o discernimento, a sabedoria, o ânimo, as forças, a disposição, para que eles continuem sendo bons pais. Aqueles que talvez tenham falhado, que o Senhor os ajude ainda mais. Pai, eles não são super-heróis, eles precisam do Senhor. Precisam das forças vindas do Senhor. Que eles possam ser pais que oram, que persistem, que choram pelos seus filhos, que nunca desistem deles, que clamam ao Senhor, que estejam sempre, ó Deus, sendo exemplos para os seus filhos. Que mais do que as suas palavras, Pai, que o exemplo deles possam trazer um legado aos seus filhos. Deus, nós oramos também, ó Pai, por esses pais que talvez não tenham mais pais. As mulheres que aqui estão e não têm mais pais. Ó Deus,
Obrigado porque um dia o Senhor nos deu homens maravilhosos que nos criaram, nos abençoaram. E hoje eles fazem muita falta. Mas aprove o Senhor os recolher. E nós, ó Pai, somos gratos pelo tempo que eles tiveram conosco. E se somos o que somos hoje, é por causa deles. Pai, ajuda os teus filhos a cada dia mais poderem caminhar com os seus filhos no caminho do Senhor. Que eles possam ensinar os seus filhos no caminho. E mesmo quando eles estiverem velhos, os filhos jamais se esquecerão daquilo que aprenderam. Tira, Senhor, o sentimento de culpa. Tira, Senhor, o sentimento talvez que eles tenham, ó Pai, de ter falhado. Mas Deus, os filhos deles não são só deles. Os filhos deles são filhos do Senhor. E o Senhor nunca perde o controle. Os nossos filhos, Senhor, são teus. Nós declaramos isso diante do inferno, diante do mundo. Os nossos filhos são teus, Senhor. Então nos ajude, Pai, ajude esses pais, ajude a cada um de nós, dê saúde para eles, saúde, capacidade, para que eles cada dia mais possam ser bons pais, exemplo de pai e exemplo do Senhor na vida dos seus filhos.